Não existem vítimas verdadeiramente ricas. Para você faz sentido essa frase? Porque para mim, pensando nas pessoas assim mais revoltadas que eu conheço, e o que elas conseguiram com isso na vida, fez muito sentido. E nem é falando só sobre questão de dinheiro, mas sim sobre autorresponsabilidade. E para mim, essa palavra tem tudo a ver com ser uma mulher mais madura. O meu nome é Juliana e por aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal feminino, como explorar a sua feminilidade. Então, se você gosta desse assunto, você está no lugar certo. Antes, eu queria te contar de onde surgiu a ideia desse vídeo. Uma pessoa conhecida nossa, ele veio falar como se ele tivesse sido expulso de casa, como se a situação dele assim fosse muito triste. Mas, se você for olhar para a idade e para a história dessa pessoa, ele é funcionário público, ganha mais de 3 mil reais e dentro aqui da nossa realidade, para uma pessoa solteira, isso até que é um valor normal, dá para manter uma casa, dá para pagar o próprio aluguel, começar a procurar algum terreno, alguma coisa. E aconteceu um problema dentro da casa dele e ele veio falar como se fosse um absurdo ele ter que sair de casa com a idade que ele tem. Detalhe, ele tem mais de 30 anos. E assim, principalmente hoje, nessa nossa geração, essa questão de responsabilidade, essa questão assim de sair da casa dos pais, ser independente, ter suas próprias contas para pagar, tá parecendo que é uma coisa opcional, que a pessoa pode viver a vida inteira dependendo dos pais. E isso ficou martelando assim na minha cabeça, e eu pensando se eu que estava errada, será que eu que estou usando o meu julgamento para poder julgar a vida das outras pessoas? Enfim, isso ficou me incomodando muito. Mas aí eu assisti um vídeo de uma psicóloga e ela falou sobre os malefícios de você não ter essa vontade de sair da casa dos pais. Aí tudo fez sentido na minha cabeça, porque eu saí da casa da minha mãe bem nova, a gente construiu a nossa independência a partir dos 19 anos, eu e meu marido. E assim, não tô falando pra me gabar, até porque pra mim, se gabar é poder falar que é herdeiro. Mas assim, a gente nunca teve problema de assumir essa responsabilidade. Pra gente fez muito bem. E é justamente sobre essa questão de maturidade, responsabilidade, que vai ser esse vídeo de hoje. Nesse vídeo eu vou te falar 8 verdades que fizeram toda a diferença na minha vida aceitar para poder me tornar uma mulher mais madura e mais autorresponsável pela minha vida. Porque mesmo sendo casada, eu sempre tive a minha individualidade e eu sempre assumi a minha parcela de responsabilidade dentro da minha casa, dentro das nossas condições financeiras, eu sempre contribuí. Então eu vejo, e isso com certeza fez de mim uma mulher mais madura. E no final, a gente também vai conversar um pouco sobre o que essa psicóloga nesse vídeo falou, quais são os malefícios de não assumir as rédeas da própria vida. E além de tudo isso que eu te falei, eu ainda vou te dar um exercício super prático que eu mesma fiz esses dias e eu senti que fez total diferença na minha vida. A primeira verdade é que a gente não pode mudar o nosso passado. A maioria dos traumas que a gente teve na vida, eles vêm lá da nossa infância. E embora uma criança não mereça que coisas ruins aconteçam com ela, a gente não tem como mudar. Eu mesma fui criada sem pai. A gente morou com a minha avó e eu sempre tive mãe e vó para cuidar de mim. E isso com certeza afetou todas as áreas da minha vida, emocionalmente, psicologicamente. Mas uma coisa assim que ficou muito destacada foi a questão financeira. Porque como era minha mãe que tinha que dar conta de tudo, ela não tinha ali um suporte financeiro de um homem provedor, então muitas vezes ela não podia dar tudo o que a gente precisava, porque nós éramos em 3 irmãos. E eu tô falando isso nem é por uma questão assim de me vitimizar, porque eu não tive uma infância cheia de traumas psicológicos, abusos, nada. Como eu falei, eu sempre fui muito bem tratada. Minha mãe, minha avó, sabe, fizeram tudo o que elas podiam. Mas essa questão financeira, ela pegava um pouco. E ainda assim, desde novinha, eu não deixava isso me abalar. Esses dias, assim, deve ter mais ou menos assim um ano, por aí, teve um conhecido nosso que ele falou assim: cara, eu fico me perguntando de onde você tirou a ideia de fazer um brinquedo numa festinha que a gente tava quando era pequeno, de madeira. Aí eu fiquei assim, gente, que brinquedo é esse? Aí ele pegou e falou assim, não, você botava como se fosse 2 tábuas de obra, assim, quando você viu a tábua de obra, você falou, não, eu vou fazer um negócio aqui pra vocês muito legal. Eu lembro perfeitamente de usar esse brinquedo, mas eu não lembro que eu fiz esse brinquedo perto dos outros, assim, numa festa, misericórdia, mas enfim. Aí eram 2 tábuas e eu colocava uma assim, em pé, no chão, no caso. Colocava uma e colocava a outra assim.
sei se você tá entendendo. Porque eu pisava em cima daquilo dali e eu fingia que, tipo assim, eu tava andando, que eu tinha inventado alguma coisa que era, assim, melhor do que bicicleta, melhor do que patinete. Era, sabe, o meu brinquedo. Assim, eu lembro desse brinquedo, que eu usava bastante. Mas eu não lembro que eu fiz isso na frente dos outros. E eu, tipo assim, morri de rir. Mas assim, eu como criança, eu dava um jeito de burlar essa questão financeira e ainda assim me divertir e ainda assim brincar. Então a gente não pode mudar o que passou. Eu sei que tem infâncias muito mais traumáticas do que a minha, mas o que eu quero dizer é que não importa o que a gente faça, a gente não tem esse poder de voltar lá no passado e mudar. A segunda verdade, que tem tudo a ver com a primeira, é que o seu passado, ele não molda o restante da sua vida. Ser revoltado é uma escolha, culpar os outros é uma escolha, mas o que realmente vai fazer diferença na sua vida é o que você faz todos os dias para mudar ela. Independente do que tenha acontecido. Eu não estou dizendo, como eu falei, a gente não tem culpa, mas a gente também não tem como mudar. E do que vai adiantar a gente ficar vivendo no passado? Se o que a gente tem é o dia de hoje, é o presente, para poder fazer o nosso melhor. Inclusive, falando sobre mudanças, eu já fiz um vídeo sobre hábitos, falando sobre como você pode mudar as coisas que você quer na sua vida. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar lá no final, se você quiser dar uma olhada. A terceira verdade é que você é a única responsável por moldar o seu próprio caráter, principalmente no mundo que a gente está vivendo agora. Porque antes a gente nascia e a gente tinha que crescer e conviver com as mesmas pessoas ali que a nossa família já tinha um contato. No máximo a gente conseguia ali conhecer um pessoal do trabalho, pessoal da escola, mas a gente não conseguia ampliar as nossas amizades e conhecer pessoas que contribuíssem para o seu crescimento, para você melhorar como pessoa, conhecer novas formas de ver a vida. E hoje, com a internet, a gente consegue escolher quais são os conteúdos que a gente vai consumir. Se são de pessoas inspiradoras que vão te levar para frente, ou se são de pessoas fúteis que não falam nada demais e que não agregam valor nenhum na sua vida. E dentro dessa questão de moldar o próprio caráter, a gente também pode pensar na questão de cuidar das nossas próprias emoções, porque tem tudo a ver. Ser autorresponsável nessa questão é até reconhecer se a gente precisa de uma terapia, por exemplo. A quarta verdade é que a felicidade, ela não tá em coisas materiais, mas sim fazer no seu dia a dia coisas que você ama. E eu não tô falando de coisas extraordinárias. Por exemplo, uma pessoa que tem dinheiro, mas ela não tem empatia, ela não consegue ajudar ninguém e ela tem aquela vida ali vazia. Mesmo que a conta bancária esteja cheia, hoje em dia a gente vê tanta pessoa levando tanta vida fútil que a conta bancária é tudo que elas têm. Porque a vida, quando você olha a pessoa ali por trás, você vê que a pessoa é digna de pena. Por exemplo, eu vou falar de uma pessoa famosa aqui, mas eu não vou expor a pessoa. Mas foi assim, uma pessoa jovem que começou a fazer dinheiro muito rápido e que perdeu os próprios princípios. Se envolveu com pessoas que não tinham nada a ver com o que ele mesmo falava que era importante para ele. E com o tempo a gente vê que essa pessoa se perdeu, que hoje você não vê felicidade no rosto, embora o dinheiro continue lá, embora o dinheiro já tenha aumentado muito mais, mas a felicidade você não vê mais. A quinta verdade é que nós somos responsáveis por mudar a nossa vida. Enquanto a gente perder tempo culpando os nossos pais por não ter a vida dos nossos sonhos, culpar o governo, culpar que não teve educação, culpar o mundo, o universo e não fazer nada para mudar, a gente não chega a lugar nenhum. Até nessa questão de oportunidade de emprego também, a internet ela revolucionou, porque antes, se uma pessoa nascia ali numa família, que o pai fazia um determinado tipo de trabalho, a mãe fazia, aquela pessoa ela tinha que seguir aquilo dali, ou ela tinha que ser uma pessoa extremamente fora da curva para conseguir mudar a realidade dela. Esses sim, eles tinham que ser assim extraordinários. Mas hoje, mais uma vez falando assim da internet, é que ela possibilitou vários profissionais mostrarem o seu trabalho, se desenvolver em outras áreas. Esses dias mesmo eu vi um menino falando que tem muito conteúdo de faculdade hoje disponível no YouTube. Então assim, se a gente quer aprender, se a gente quer desenvolver uma habilidade, e eu não estou desmerecendo a faculdade, porque a faculdade, ela com certeza ela vai te dar a disciplina que você tem que estar lá todos os dias, ela vai te dar o diploma, que é uma coisa que o YouTube não vai, mas o que eu quero dizer é que antes as pessoas não tinham acesso nem ao conhecimento, porque se você tem o conhecimento e você fala, cara, eu gostei dessa área aqui, eu quero estudar mais sobre isso daqui,
Você vai lá procurar uma faculdade, você vai procurar um curso daquilo, mas antes as pessoas não tinham nem a oportunidade de saber as profissões que existiam, porque moravam em famílias, em lugares muito limitados. E hoje a internet ela possibilitou. Mas a verdade é que a maioria das pessoas hoje continuam enxergando a internet como entretenimento, não procuram oportunidades, não procuram estudar, não procuram aprender e reclama do salário que tem, coloca a culpa no governo, coloca a culpa que as coisas estão caras. Mas na verdade, se a gente não se mexe, o governo não vai mudar, o nosso passado não vai mudar, é a gente que precisa fazer alguma coisa diferente. Tolice é fazer a mesma coisa todos os dias e esperar resultados diferentes. A sexta verdade é que hoje, mais do que nunca, a gente não pode ser ingênua, a gente não pode acreditar no que qualquer pessoa fala por aí. Porque, como eu falei, a internet ela possibilitou a conexão entre pessoas. Mas do mesmo jeito que tem pessoas de boa índole que estão querendo fazer alguma diferença de verdade na vida dos outros e oferecendo algum produto que vai agregar, também tem muita gente mau caráter que só tá na internet tentando tirar dinheiro das pessoas a todo custo. Por exemplo, tem uma moça que eu seguia, eu tenho exemplo pra tudo, né? Pra tudo eu tenho história, olha, misericórdia, mas enfim. Tem uma moça que eu seguia que ela falava muito sobre limpeza, organização da casa, e eu gosto muito desse assunto. Mas ela ficava falando, então se você quer a sua casa bagunçada, se você quer ficar com a sua casa desorganizada, então não compra não. Se você não quer ter sucesso na sua vida financeira, porque ela vai pro lado de empreendedorismo também. E assim, sinceramente, eu acredito que existem pessoas na internet que têm conteúdos encurtadores de caminho. O que é isso? É uma pessoa que já foi lá, já fez o que você está querendo fazer e ela pode te falar, ó, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Ela pode te vender isso? Justo. Mas o que eu não gosto é dessa pressão de que se você não comprar... Gente, minha mãe, minha avó nunca fizeram curso de organização da casa. E por isso, elas deixaram de arrumar a casa delas? Não. Tem gente que vai fazer no feeling, tem gente que vai resolver ali na hora, na prática. Existem, como eu falei, encurtadores de caminho? Sim. Isso é super válido vender, mas a estratégia usada, eu sinceramente não concordo. Eu não acredito nesse tipo de marketing. De verdade, esse tópico aqui eu teria, assim, umas 2 horas para falar só de estratégias ali manipuladoras que essas pessoas usam. Se você tem interesse nesse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só para você não cair nessas armadilhas aí de marketing. A sétima verdade é que o outro só tem poder sobre mim o poder que eu dou a ele. Mesmo que uma pessoa ela tenha uma atitude péssima com você, a decisão de ficar remoendo a história e guardando sentimentos ruins é sua, é minha, independente do que aconteça. Independente se a pessoa teve uma atitude péssima com você, a decisão de ficar remoendo e guardando os sentimentos negativos é nossa, é pessoal. Vai eu para mais um exemplo. Esses dias a minha mãe estava num lugar que eu não tava. E aí uma pessoa, assim, próxima, assim, conhecida de vista, que eu não tenho intimidade nenhuma na minha vida, não sabe nada da minha realidade. Mas enfim, deu uma alfinetada, deu uma criticada ali por uma coisa assim que, sinceramente, eu só não vou expor, porque assim, talvez essa pessoa veja um dia esse vídeo, porque as pessoas são fofoqueiras, e eu não quero dar esse poder para ela de saber que foi citada em um vídeo meu. Mas assim, uma simples questão de escolha, de um lugar que eu não quis ir. Enfim, essa foi a questão. E aí ela falou, eu quis, eu vim sim, como se fosse assim uma alfinetada, sabe? E quando a minha mãe me contou isso, eu fiquei assim, sabe, pensando, mas eu falei, cara, essa pessoa, como eu falei, ela não sabe da minha realidade. Ela não sabe de nada da minha rotina, ela não sabe com o que eu trabalho, ela não sabe de nada. Então assim, quem é ela pra achar que pode dar algum pitaco na minha vida? Ela pode falar isso com as outras pessoas. Esse poder de ir lá e calar a boca dela, eu não tenho. Mas o poder dela tá se remoendo aqui dentro de mim, esse eu tenho. E foi aí que eu parei para refletir numa coisa que é super assim, clichê. Mas é nessa questão que todo mundo fala. Que se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? As nossas escolhas, elas são nossas. E nem sempre as pessoas vão concordar, nem sempre as pessoas vão achar legal algo que a gente está fazendo. Mas o importante é a direção que a gente quer seguir. Se não ir para um determinado lugar, para mim, foi uma escolha minha pessoal, que é meu direito. E eu não quis ir, naquele momento ali, eu falei, não, melhor não ir.
Sabe, ninguém tem esse direito de falar o que eu tenho ou não que fazer. E muito menos tenho o direito de ficar dentro da minha mente ali remoendo. Mas enfim, em resumo, o que eu percebi que era bobeira minha ficar chateada com essa situação, sendo que nem Jesus agradou todo mundo, eu não tenho essa capacidade e nem esse interesse de que as minhas escolhas agradem a todo mundo, que todo mundo pense bem de mim. O que as outras pessoas pensam de mim é a escolha delas. Isso eu não posso mudar. A oitava verdade, e essa daqui me pegou legal. Potencial não é um elogio. Quando alguém fala pra você que você tem potencial em alguma coisa, nosso ego, ele logo cresce. A gente já acha, caramba, fulano tá achando que eu sou melhor do que eu mostro. Só que na verdade, o que a gente tem é uma impressão de que a gente é bom em alguma coisa que não foi lá e fez. Porque talvez se a gente for lá, meter a mão na massa e fazer, a gente vai ver que a gente não é bom naquilo e que a gente vai precisar melhorar. Por isso, hoje pra mim, é melhor ter assim pequenas ideias, pequenos projetos, mas que eu tire do papel e que eu vá me tornando boa fazendo aquilo, do que ter grandes ideias, do que achar que eu posso fazer muita coisa e no final não fazer nada. Agora, o que eu vou te falar é do que a psicóloga falou sobre essa questão de não se responsabilizar. Ela fez justamente um vídeo na época que essa situação estava acontecendo perto de mim e para mim fez todo sentido. Ela falou que uma pessoa adulta, não tô falando de jovem, 16, 17, 18, 19, enfim, eu sei que eu saí de casa muito cedo, mas assim, uma pessoa depois que já terminou os estudos, quando ela já tem um emprego e ela não procura a independência dela na própria alimentação, no próprio sustento, na própria moradia, essa pessoa, ela tá ali numa zona de conforto, literalmente. Porque a casa dos pais geralmente é muito confortável, a gente nasceu, cresceu, foi criado ali, enfim. Mas ela fala que isso pode ser muito prejudicial justamente para o nosso amadurecimento, porque essa pessoa ela vai sabotar os empregos que ela arrumar, os relacionamentos, para ela não sair daquela situação ali. Porque aquela situação tá tão confortável que para ela dar um passo a mais na vida, ter a própria casa, ter um relacionamento, construir uma família, sai muito da zona de conforto dela. Então ela prefere se manter estagnada na vida e não realizar as coisas. E isso tem tudo a ver com a frase inicial lá que eu falei, que pessoas que se vitimizam, elas não se responsabilizam pela própria vida e elas costumam não realizar nada. Agora sim, o exercício que eu vou te passar, que esses dias eu fiz, e que assim, deu certo, mas como eu falei, eu não tive uma infância extremamente traumática, mas que eu precisei fazer esse exercício para colocar assim uma pedra em cima da minha infância, das dificuldades que eu tive lá, eu fiz esse exercício. Ele é dividido em 4 partes. O primeiro é reconhecer, o segundo, escrever, o terceiro, perdoar e o quarto, queimar. E eu vou te falar sobre o que eu fiz esse exercício. Foi nessa questão assim de ter pai. O meu pai hoje ele é falecido, mas eu não tive contato assim com meu pai e o pouco contato que eu tive, ele era agressivo, ele era alcoólatra, então assim, eu não tenho boas memórias com ele. Então o que eu sempre falei pra mim, o que eu sempre me enganei é que eu não queria ter tido pai. Eu preferia não ter conhecido, eu não queria ter tido pai. Mas na verdade, o que eu nunca reconheci é que eu queria ter tido um pai com uma sanidade mental legal. Sabe, faltou o lado emocional, faltou o lado financeiro. Então eu senti essa falta, mas eu nunca tinha reconhecido. Esses dias eu reconheci. E aí veio a parte de escrever. E eu coloquei no papel todas as situações da minha vida que eu queria que meu pai tivesse lá. É claro, meu pai com sanidade mental, enfim. E eu coloquei lá. Coloquei no casamento, coloquei na questão escolar, que eu não tive formatura, eu tinha que escolher entre organizar as coisas para casar, que assim que eu terminei o ensino médio eu casei, então eu já estava planejando festa, comprar móveis, essas coisas, ou pagar a formatura. Para mim a formatura não era uma prioridade, mas provavelmente se eu tivesse um suporte financeiro ali de um pai que fizesse essa questão, eu poderia ter tido, e eu não tive. E aí eu fui na formatura da minha escola como convidada, e vi a maioria das minhas amigas ali recebendo do próprio pai. Eu vou ser sincera, eu queria ter tido, sabe? Não tem nada de errado, eu não tô invejando o fato delas terem tido, mas eu queria ter tido o meu, sabe? A inveja,
É quando você quer que o outro não tenha. E eu sou super feliz, eu sou amiga das meninas que eu estudei até hoje. Conheço a família delas, tenho contato principalmente com as mães, os pais nem tanto. Mas as mães, a gente sempre chamou as mães uma das outras de tia. Então assim, eu não tenho inveja, mas eu queria ter tido esse meu momento também. E aí, depois de ter escrito isso tudo e muitas outras coisas e muitas outras fases da infância, da adolescência que um pai fez falta, eu fiz a terceira etapa, que é perdoar. Porque o perdão, a gente não perdoa pro outro, a gente perdoa pra gente. Como eu falei, eu não tive essa oportunidade de falar pro meu pai isso, porque ele já é falecido e, assim, desde os meus 7 anos que a gente nem tinha contato. Então, mesmo se eu quisesse falar pra ele que eu perdoei ele, ele não estava nem aí para saber desse perdão. Mas, enfim, eu perdoei no sentido de saber que o melhor que ele pôde fazer no momento, sabe? O melhor que ele pôde fazer por mim foi ter deixado a minha mãe, eu, meus irmãos. Porque se ele ia passar a vida inteira perturbando a minha mãe como ele fazia, então realmente o melhor que ele fez foi ter ido embora. Porque minha mãe com certeza fez pela gente o que ele não conseguiu fazer. Então o melhor que ele fez foi ir embora, sabe? E foi nisso que eu consegui perdoar. Porque ele, de certa forma, ele ajudou a gente. Ele ajudou a não crescer apanhando de um pai alcoólatra, vendo brigas dentro de casa. Então ele fez a parte dele. Foi o melhor que ele pôde fazer na época. E realmente, hoje, como mãe, eu sei que criar filho dá trabalho. Então era o que tinha. E a última fase é você pegar esse papel e queimar, para você se livrar desses sentimentos. É claro que isso é uma questão de etapas. Você não vai conseguir fazer isso e do nada esquecer. Mas eu vou te falar que eu sinto que fez muita diferença pra mim, colocar assim uma pedra, sabe? Reconhecer, falar sobre esse assunto. E eu não falei para as outras pessoas. Eu fiz esse exercício só eu. Eu esperei os meninos dormirem e eu fiz. Então pra mim foi muito bom e por isso que eu tô compartilhando. Mas é claro que esse exercício, ele não substitui uma terapia, principalmente dependendo da quantidade de traumas que você tiver. Só que eu, Juliana, eu vivo no mundo real. Porque a maioria dos vídeos assim que eu vejo, as pessoas falam como se acesso a médico, acesso à educação, a plano de saúde, essas coisas fosse uma coisa normal no nosso país. Enfim, eu não sei onde é que eles moram, não sei se eles moram em outro, mas eu sei que no nosso país é muito difícil. A maioria das pessoas não tem acesso a essas coisas que são básicas, mas não tem. Então, por isso que eu trouxe esse exercício, que é uma coisa que você consegue fazer você mesma e que você vai estar cuidando das suas emoções, que é uma parte fundamental para você se tornar uma mulher muito mais madura. É você cuidar do seu interior. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um coração aqui embaixo para mim, que me ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como, mesmo sendo mulheres maduras, a gente pode desenvolver a nossa sensibilidade. Se você não quer perder, já se inscreve aqui embaixo. E o vídeo que eu te falei sobre hábitos, eu tô deixando aqui, caso você ainda não tenha assistido. Obrigada por ter assistido, um beijo e tchau! Qual é o brinquedo? Tchau! Ai, não tô sabendo. Que antes as pessoas... Eu sempre... Falar... Ah, não vai pegar, acertar.